agricultura sempre foi um pilar da construção europeia. Segurança alimentar, gestão do território e estabilidade económica dependem diretamente da forma como produzimos alimentos. O contexto, porém, mudou. Hoje a agricultura enfrenta desafios simultâneos: alterações climáticas, pressão sobre recursos naturais, volatilidade dos mercados e exigência regulatória crescente. Ao mesmo tempo, a tecnologia está a transformar o setor. Sensores, inteligência artificial e análise de dados permitem produzir com maior eficiência e menor desperdício. Isto altera a questão central. Já não se trata apenas de quanto produzir, mas de como produzir de forma sustentável, competitiva e viável. Mas esta transição levanta um problema político relevante: quem tem acesso à inovação e quem fica para trás. Num setor marcado por pequenas e médias explorações, principalmente no contexto português, o risco de desigualdade e concentração é real. E num contexto global instável, a própria soberania alimentar europeia volta ao centro do debate. Este episódio procura analisar como integrar inovação tecnológica na agricultura, garantindo equilíbrio entre produtividade, sustentabilidade e coesão. Este podcast é gravado no Parlamento Europeu com eurodeputados portugueses de diferentes partidos, mas é desenhado e conduzido por mim. Quem sou eu? O meu nome é Ana Catarina Martins e estou aqui para fazer perguntas que ajudem a simplificar aquilo que tantas vezes nos parece distante e complicado. Em cada episódio, a conversa divide-se em 3 momentos. Começamos com o jogo do preferia e depois aprofundamos o que já foi feito, o que está a ser feito e o que ainda falta fazer. Hoje vamos falar sobre agricultura, inovação e sustentabilidade com Paulo do Nascimento Cabral, eurodeputado português eleito pelo PSD. Paulo do Nascimento Cabral construiu o seu percurso entre os Açores e Bruxelas, tendo sido chefe do gabinete do presidente do Governo Regional dos Açores e conselheiro na representação permanente de Portugal junto da União Europeia. Com responsabilidades nas áreas dos Açores e da energia no Parlamento Europeu, integra comissões da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas, enquanto a sua intervenção num posicionamento que enfatiza a vocação atlântica na União Europeia, o papel das regiões ultraperiféricas e a articulação entre políticas europeias e especificidades territoriais. Olá, Paulo, disse tudo certinho? Não. Praticamente. Complexo? Onde é que eu falhei? Não, é apenas reforçar aquilo que eu também já fiz. Já fui aqui assessor parlamentar durante quase 10 anos a seguir as comissões de Agricultura e Pescas e agora também sou vice-presidente da Comissão das Pescas aqui no Parlamento Europeu e também vice-coordenador das pescas e também faço parte da Comissão de Desenvolvimento Regional, também essencial para o nosso território, para aquilo que é um verdadeiro desenvolvimento regional, o equilíbrio territorial e é, acima de tudo, valorizar aquelas que são as nossas áreas rurais que tanto tenho feito aqui naquilo que é a ligação direta com os nossos atores principais no terreno, os nossos, eu diria, representantes locais e regionais, para garantir que há uma visão integral do nosso território. Ou seja, trocando e baralhando, o que é que faz aqui? Isto é uma boa pergunta. Olha, antes de mais agradecer o convite e é um gosto estar aqui consigo, Ana, e dar-lhe os parabéns pelo que tem feito, para esta forma de nós desmistificarmos um bocadinho, desconstruirmos um bocadinho aqueles que são os temas. Fazer estas perguntas tontas. Sim, não são nada, são muito assertivas e muito acertadas e permite-me também ressalvar a escolha do tema, porque de facto a agricultura às vezes não é muito apelativo e nós precisamos cada vez mais que criar aqui uma consciência social, que a sociedade perceba claramente o valor e a importância da agricultura, porque a agricultura não só são os agricultores, é a ocupação do território, é a nossa história, o nosso património, a nossa gastronomia, por comida na mesa dos europeus, aquilo que nos identifica em termos culturais também. Portanto, a agricultura tem que estar também neste momento no centro do debate europeu e também nacional, para que nós possamos não só valorizar a atividade através dos agricultores, mas também valorizarmos o nosso território. Portanto, dou-lhes parabéns por isto, num tempo em que nós já falamos da competitividade e de temas de inovação e tecnologia. A agricultura também tem muito a acrescentar a estes temas e quando falamos da competitividade, segurança e defesa, a agricultura é essencial. E no fundo, ainda não entramos no ainda nosso... Não disse o que é que fazia aqui. Sim, ainda não entramos sequer no nosso tema, ainda temos o preferia para fazer, mas eu acho que este tema, só aproveitando aqui o gancho, este tema é um tema extremamente interessante... Aquela que se aproveita para elogiar. Interessante para estar aqui, porque normalmente nestas conversas nós somos muito pequeninos, nós somos os mais pequeninos. E na agricultura nós até podemos ser pequeninos, mas nas pescas, por exemplo, Portugal, nós aqui no caso estou a falar Portugal, Portugal não é tão pequenino assim. Portanto, esta é a área
onde nós temos Sim, algum espaço. Mas, Ana, permita-me só, não é corrigi-la, é Não, apenas não, à dar aqui vontade, à uma vontade, à chega. vontade, à vontade. Nós pensamos que somos pequeninos, mas nós somos um Estado-membro médio na União Europeia. O problema é que nós muitas vezes pensamos que somos pequeninos, então não exigimos, não reivindicamos, nós aceitamos muito daquilo que nos impõe e esquecemos aquilo que é o nosso potencial, mas também aquilo que é a nossa realidade. Falou da questão das pescas, nós temos a sexta maior área económica exclusiva da União Europeia, com um contributo também dos Açores e da Madeira, mas temos de facto uma enorme área exclusiva em termos de mar. Temos também aqui na área da agricultura, também, que estamos ali na periferia, temos aqui também boas inovações na área agrícola, nós organizamos anualmente, eu passei a organizar também aqui anualmente o Congresso Europeu de Jovens Agricultores e temos sempre um vencedor que vem de Portugal. Portanto, mostra que nós estamos muito também bem preparados, estamos à frente daquilo que é a inovação, estamos também na área da agricultura a dar cartas e a ensinar também aquilo que são as boas práticas, como é que nós podemos lidar com as alterações climáticas aqui também ao resto da União Europeia. Por isso é que é tão importante nós valorizarmos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e não esquecermos que nós não somos pequeninos, nós somos médios aqui na União Europeia. Às vezes é que pensamos pequenino, porque às vezes achamos que temos que ir atrás de alguém, às vezes não defendemos as nossas especificidades, por exemplo, na energia, o facto de nós não termos interligações energéticas entre a Península Ibérica e França obrigou-nos aqui a ter um papel liderante na produção de energias renováveis, por exemplo. Isto mostra também, mais uma vez, a nossa capacidade de inovar e o que os portugueses dizem, desenrascar, né? Tivemos que nos desenrascar e de facto com bons resultados. Portanto, Portugal tem de facto não só, e não esquecendo aqui a instabilidade que está a acontecer geopolítica mundial, em que nós temos o nosso parceiro de sempre, que são os Estados Unidos, e Portugal tem relações históricas com os Estados Unidos. Aliás, os Açores, o consulado mais antigo que os Estados Unidos têm no mundo é exatamente nos Açores. Isso mostra, também foi por causa dos Açores e Portugal, que é um membro fundador da NATO, também com a relação com os Estados Unidos. Portanto, tudo isto também tem que ser potenciado. Nós temos aqui uma relação, eu diria, privilegiadíssima com os Estados Unidos, que temos também a potenciar, e também temos a nossa diáspora muito bem enraizada nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, Brasil, Venezuela, com cargos também de grande destaque. E nós temos também aqui uma rede. Então podemos fantástica. abrir o peito? Devemos abrir o peito. Então, abrir Portugal o peito. não é pequenino, Exato. nem é só Lisboa, não é? Está aqui uma farense do Algarve a falar com um São Miguelense. É verdade. É São Miguelense que se diz, certo? Sim, Miquelense. Miquelense. Ai, pronto. Não faz mal. Lá está. Estas coisas falham. Não falham nada. O país é pequeno, mas ainda assim nós não temos esta força, não é? Não. Conjunta. É verdade. Mas é engraçado, eu destaco só aqui as nossas regiões, porque às vezes são regiões consideradas fora do pacote e é importante nós percebermos que estamos todos representados, nomeadamente aqui na União Europeia. O que é que está a fazer cá, Paulo? Exatamente, olha, antes de mais dar nota que depois da experiência que tive cá como assessor parlamentar, agora tive a oportunidade de representar o país em nome próprio e estar aqui eleito na lista do PSD, como referi muito bem, a também representar não só o país, mas também as nossas duas regiões autónomas, os Açores e a Madeira, e com esta minha atividade nestas áreas que eu considero são fundamentais, tenho sempre aquilo, o princípio claro, que é defender os nossos interesses, as nossas especificidades. Obviamente, como eu estava a dizer, não é só aquela parte que nós precisamos, mas também aquela parte que nós damos à União Europeia. E damos a dimensão atlântica, damos a dimensão territorial, damos aqui uma série de outras questões que eu também já referi. E o meu trabalho aqui basicamente passa por acompanhar todos os dossiês que existem, todos os relatórios que existem nestas áreas específicas e outros também que possam dizer respeito, mas aí tenho um excelente grupo de colegas parlamentares que são meus amigos também aqui na delegação do PSD e que sempre que há qualquer coisa que pode tocar nas nossas regiões autónomas e regiões ultraperiféricas, alertam-me imediatamente e nós trabalhamos em conjunto para salvaguardarmos os nossos interesses. Mas basicamente nestas 4 comissões que eu também não referi, mas também sou membro da Comissão de Direito das Mulheres e Igualdade de Género, estamos aqui atentos a todos os documentos que saem para garantir que, por um lado, as nossas especificidades, as condições mais específicas que nós temos para a aplicação de tudo o que está a ser votado aqui nas instituições europeias se aplicam à nossa realidade e, por outro lado, também que se tenha em consideração aquelas que são as nossas especificidades, desde aquilo que são as necessidades que nós temos para desenvolver a atividade, como também aquilo que nós temos de diferente e que tem que ser também refletido nesta legislação. Portanto, basicamente, isto é feito através do quê?
nesses relatórios há a nomeação de um relator, um responsável principal, os partidos políticos indicam os seus próprios relatores, e tenho sido muitas vezes o relator principal ou o relator do meu grupo político, e depois apresentamos propostas de alteração, negociamos com os nossos colegas para que estas propostas de alteração possam ficar integradas no documento, que nós vamos chamar os compromissos. Os compromissos são votados na Comissão, nós temos um papel fundamental para indicar, para dar as orientações de voto aos nossos colegas. Sendo aprovados, sobem aqui a Estrasburgo para o plenário e votamos o documento final, e fica a posição oficial do Parlamento, que depois vai negociar com a Comissão e com o Conselho para ser a posição oficial das instituições europeias e publicada em Jornal Oficial. Se for. Paulo, a gente vai ter de ter mais conversas. É muita coisa. Foi super didático. Mas eu agora apetecia-me só Falar sobre isso. exato, esta conversa, porque falámos em relatores principais, Sim. com o João Oliveira falei de relatores sombra. Sim, existe aqui todos os grupos políticos. uma relação que eu acho que era interessante as pessoas que nos ouvem perceberem o que é que isto significa na prática, porque muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que acham que vocês estão aqui sem fazer nada, mas... A pergunta, antes de eu entrar aqui, e vamos, por favor, temos de ir para o nosso episódio, mas porque eu tenho aqui perguntas para fazer que eu acho que são importantes, eu acho. Eu acho aquela que. Lá está, a segunda vez que me estou a elogiar. Bem, este episódio, meu Deus. Faz sentido. Mas precisamos de nos elogiar, nós mulheres, agora que estávamos a falar aqui sobre a questão da igualdade de género, precisamos de nos aprender também a valorizar. Mas ainda assim, eu acho que é. A pergunta que me surge e que eu acho que pode surgir a quem acabou de ouvir esta introdução é: como é que dá conta de tantos assuntos que não têm nada a ver uns com os outros? Olha, tenho a sorte de ter uma equipa fantástica que trabalha comigo. Nós temos aqui a possibilidade de ter pessoas a colaborar connosco. Eu tenho já assessores políticos e parlamentares, e eu tive a sorte de ter aqui uma equipa fantástica. Tenho um especialista para a agricultura, tenho um especialista para as pescas, tenho um especialista para a coesão territorial e para o direito das mulheres e a igualdade de género. Portanto, tudo isto tem sido uma ajuda. É que as pessoas não têm esta consciência que vocês dão a cara, vocês dão o posicionamento, nomeadamente, porque não deixa de ser o vosso nome, política, mas a fundamentação e a preparação, existem pessoas por trás a criar isso, porque seria impossível. Sim, além dos nossos. Só o ChatGPT que inventa. Exato. Quando não sabe, inventa. Exatamente. Mas além da nossa equipa, nós temos depois também os grupos políticos, têm os advisors, os conselheiros, que depois garantem que a nossa linha do partido, do não grupo fazem político, disparados nem dizem disparados. Exatamente. Basicamente é isso. Nós, ou pelo menos tentam. Pelo menos que a nossa linha não seja confundida com linhas de outros grupos políticos. Obviamente que há sinergias que são importantes serem. Mas são branding também. Sim, é verdade. Senão, adoro. qual é que é a diferença entre todo um outro episódio. PSD, votar no PS? Mas aí é uma equipa fantástica que eu tenho, e tenho mesmo que elogiar e reconhecer que tem feito um trabalho fenomenal. Obrigada, Paulo. Deixa-me só aqui destacar, porque eu ainda não tinha tido esta conversa com nenhum eurodeputado. Todos eles têm esta infraestrutura. É só para que quem nos está a ouvir tenha esta clareza que não estamos a falar do Paulo, estamos a falar de toda a gente tem esta estrutura. Uns têm mais, outros têm menos. Exato, mas é interessante nós termos isto presente, sim, a grupos parlamentares maiores, ou seja... mas os deputados têm o mesmo número, as mesmas condições. Posso contratar uma pessoa, posso contratar 2 ou 3, quer dizer, depende agora do que eu fizer. Ok, e pagar-lhe de formas diferentes, não é? Ou seja, o budget é o mesmo, depois a gente aloca esse valor de formas diferentes. Mas eu quis só fazer esta ressalva porque eu acredito que muita gente que nos esteja a ouvir às vezes ache que o Paulo recebeu, qualquer eurodeputado, ou até em Portugal, não é? Recebem ali um conjunto de papéis, opinam e votam. E não é assim, há todo um trabalho de casa e negociações, inclusive, antes, para também não perderem tempo, ou seja, quando chegarem aqui, as coisas também serem mais desbloqueadas. Só para clarificar, também não querer roubar muito tempo ao tema principal, que é a agricultura, nós temos sempre uma semana que são as comissões parlamentares, que nós aí estamos a debater do ponto de vista técnico tudo o que tem a ver com o relatório, apresentamos as emendas, debatemos, negociamos, votamos. Depois temos uma semana de grupos políticos em que nós damos ao nosso grupo político a orientação e a explicação porque é que nós chegamos a este resultado. Depois temos a sessão aqui plenária, ou seja, algo que seja preparado demora alguns meses até ser negociado, tratado, trabalhado, até chegar aqui à votação, e um processo legislativo às vezes dura 1 ano ou 2 anos. Portanto, isto tudo é algo que demora o seu tempo, e depois é aquilo que é a transposição para os Estados-membros, que leva ainda mais tempo. Às vezes nós estamos neste momento com
com alguns dossiês que eu ainda estava na rapar e que agora é que estão a ser transpostos a nível nacional, porque é engraçado o tempo. A democracia dá trabalho, não é? Dá, mas eu acho que isto é a nossa, é a crítica que nos fazem, mas acho que também é a nossa grande virtude, porque é a maneira que nós temos de ter os documentos negociados, trabalhados, aceitos, consensualizados por todos, ou pelo menos pela grande maioria, porque vamos depois aplicar isso em 27 Estados-membros com realidades completamente diferentes. Portanto, é preciso que todos estejam preparados, todos estejam a bordo para perceber a importância daquilo que nós estamos a Se é fazer. difícil negociar em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos e por aí vai, negociar aqui com Exato. tantas famílias Exato. não é fácil, certamente. É Vamos iniciar o nosso Vamos lá. Preferia, que já teve a oportunidade de. O Paulo parte aqui de um lugar de privilégio em relação aos outros eurodeputados com quem já gravei, porque já assistiu a alguns dos episódios, mas basicamente o Preferia é: eu dou-lhe duas opções e tenho de escolher aquela que preferia. Há algo do género: preferia poder ler todos os livros do mundo, mas nunca discutir ideias com ninguém, ou discutir ideias incríveis, mas nunca ler. Não quero a resposta, até porque eu aposto que a resposta seria falar, falar, falar. O Exato. Paulo é como eu, adora falar. Exato. Então, a pergunta que eu quero fazer é: as perguntas, no caso, preferia uma agricultura altamente tecnológica, mais eficiente, mas dependente de grandes investimentos, ou uma agricultura mais tradicional, menos produtiva, mas mais acessível a pequenos produtores? Eu queria um misto das duas coisas, porque nós precisamos de grandes investimentos, grandes empresas para termos aqui a produção em larga escala, para garantirmos também aquilo que é a nossa soberania alimentar, mas também não podemos perder aquilo que é a fixação das pessoas no nosso território rural e aquilo que são as nossas comunidades no território rural. Portanto, eu defendo que precisamos dos dois. Agora a proposta da política agrícola comum vem apresentar um modelo de degressividade. Já lá vamos. Já vamos? Okay. Já lá vamos, já lá Mas vamos. Vamos só falar para sobre. Só para dar uma ideia, porque nós temos que valorizar aqueles que são os pequenos agricultores, que esses têm não só uma agricultura de subsistência, mas também promovem aqui aquilo que é a fixação e aquilo que é o desenvolvimento do território, aquilo que são as práticas tradicionais, mas por outro lado também não podemos ignorar a necessidade do contributo da agricultura para a soberania alimentar da União Europeia. E aí, apesar de nós neste momento termos um excedente alimentar, nós temos de facto um excedente de cerca de 50 mil milhões de euros naquilo que é a balança comercial na área da agricultura. O que é certo é que este valor tem vindo a baixar de 70 mil milhões há 3 anos atrás. Há 3 anos. Portanto, isto mostra que está a haver uma diminuição deste excedente alimentar, além de que nós temos aqui uma dependência externa na proteína e nas oleaginosas à volta dos 30%. Portanto, também temos que importar. Por isso é importante termos as duas vertentes. Numa área de desenvolvimento para a soberania alimentar, temos grandes empresas altamente inovadoras, com grande capacidade industrial, e depois temos também a pequena agricultura, que é tão característica do nosso país, por exemplo, e de outras regiões, e que importa salvaguardar, porque de facto estes agricultores são, eu diria, o coração da União Europeia, o coração da nossa cultura e o coração das nossas regiões, e que não podem ser desprezados. Preferia produzir mais alimentos com recurso intensivo à tecnologia, ou produzir menos, mas com menor impacto ambiental? Eu não sigo a tecnologia ao aumento do impacto ambiental, e há mecanismos de produção intensiva que não têm grande impacto ambiental. Aliás, hoje em dia até todas as novas tecnologias que existem, exatamente como disse na sua introdução, e quais o programa ficava escutado com a introdução, que estava lá já tudo dito, mas como disse na introdução, as novas tecnologias vêm trazer aqui uma maior eficiência de recursos, né? E portanto há ganhos muitas vezes de escala quando nós temos aqui uma agricultura mais intensiva. O que eu acho é que nós temos melhorado muito aquilo que tem a ver com o impacto ambiental da atividade agrícola, e isto é fundamental também passar para as pessoas lá em casa, para as pessoas que nos acompanham, que os agricultores não são os maus da fita, não são aqueles que estão a destruir o ambiente, não são aqueles que querem destruir a qualidade dos solos. Bem pelo contrário, eles percebem claramente que a sua vida, a sua profissão, o seu ganha-pão depende da qualidade dos solos que têm. Essa é a percepção pública? Eu acho que sim, eu acho que durante muito tempo criou-se aqui uma narrativa que dificultava aquela que é a aceitação social por parte dos agricultores e do setor agrícola. Há histórias e relatos, infelizmente. Aliás, tive uma conferência agora recentemente em que nos referiram que alguns filhos de lavradores, de agricultores, são muitas vezes até alvo de bullying e ostracizados nas escolas, porque há aqui uma mentalidade, uma visão diferente da sociedade, que é preciso apostar, lá está,
a inovação, tecnologia, tecnologias Estamos de todos ponta. sentados a um computador. É isso, é isso. E depois o mundo rural fica um bocadinho para trás. Esquecendo aquelas que são as nossas próprias raízes. Nós viemos todos do mundo rural, bem ou mal viemos todos do mundo rural. Por isso é preciso voltar aqui a recentrar a sociedade nestes valores, porque as alfaces Precisamos de comer. não nascem nas prateleiras do supermercado. Alguém tem que os produzir, né? O pacote de leite não nasce na prateleira do supermercado. E as pessoas, quando falam da agricultura, muitas vezes de uma forma menos positiva, esquecem que vão ter que comer. E se não comerem Não produzido fazem nada pelos a nossos, seguir, exato. virá de algum sem sítio, comer. né? Virá de algum sítio. Portanto, isto tudo tem que ser devidamente enquadrado e penso que a sociedade está a mudar já um bocadinho, mas tem que mudar ainda mais. Preferia reforçar apoios às pequenas explorações agrícolas ou investir sobretudo em grandes explorações mais competitivas à escala global? Eu preferia reforçar os apoios às pequenas explorações agrícolas, porque as grandes explorações já são competitivas e já têm esta possibilidade. Eu defendo que há aqui 3 níveis de apoio. Um nível que é a agricultura de subsistência, que tem que ser salvaguardada. Depois temos aqui um nível de produção intermédio que necessitam de investimento e de apoio para continuarem na sua atividade, não só para a questão também da soberania alimentar, mas também naquilo que tem a ver com a continuidade da sua atividade. E depois temos um terceiro nível, que são as grandes indústrias, os grandes agricultores, e estes sim não têm necessidade de ter apoio nem de investimento, porque o mercado já por si já os remunera e já os consegue garantir. Portanto, não há grande necessidade. Penso que nós temos que focar no primeiro, com um misto de fundos. Temos vindo a focar, não temos? Sim, mas aqui a questão é a crítica muitas vezes que fazem é que há uma agricultura familiar e de pequena dimensão que se calhar deveria ficar mais num âmbito, por exemplo, como acontece na Irlanda, de fundos sociais do que propriamente fundos para a produção alimentar. No meu entender, eu acho que pode ser um misto das duas coisas, porque de facto há pequenos agricultores que têm uma agricultura de subsistência e aí temos que os manter, mas depois temos também focar naquilo que é a produção de alimentos pura e dura para pequenos e médios agricultores, que é a nossa realidade, e depois os grandes deixar o seu caminho, o mercado resolve. Agora o mercado não resolve tudo. E precisamos que os pequenos e médios, neste caso os de subsistência e os pequenos e médios agricultores, têm que ter aqui um apoio grande, e esse é o nosso trabalho aqui no Parlamento Europeu. Aqui que ninguém nos ouve em relação a este tópico de apoios e investimento à agricultura, consta por aí que diz-se por aí, um patinho pequenino sussurrou-me ao ouvido que há quem se aproveite muito disso, não há? O Patinho se calhar falou com as pessoas erradas, não devia ter falado. Não, há sempre tudo das áreas, há sempre alguém que se aproveita dos fundos que existem. Aliás, as maiores fraudes que nós assistimos nem têm a ver com a agricultura, têm a ver até com outras atividades empresariais. Mas na big picture o resultado é positivo, ou seja, o investimento tem sido feito. Sim. Há aqui duas vertentes. Os fundos para a agricultura são em 2 níveis. O primeiro, que é um apoio direto aos agricultores, que nós chamávamos de subsídios, mas são os apoios diretos ao rendimento. E esse aí é com base naquilo que eles fazem, produzem, não há qualquer possibilidade. Podem enganar em termos de quantidades produzidas, mas com as fiscalizações que nós temos hoje em dia é muito. Há fiscalização? E o Tribunal de Contas Europeu faz também, a própria Comissão Europeia faz. Em todas as conversas que eu tenho tido, Sim. a legislação nós temos, fiscalização é que não está propriamente a acontecer. Nesta área, em alguns casos, eu percebo que seja, mas no caso da agricultura não. Hoje em dia até fazem controles daquilo que são as produções agrícolas por satélite, com as imagens de satélite conseguem perceber se houve produção agrícola ou não, qual é a quantidade de área que foi plantada ou semeada. Essa cana pode ser apanhada. Pode ser, mas é verdade. Portanto, quem não fizer, e depois já a fiscalização. Essa cana pode ser sempre apanhada. Não, pode ser mas há estrutura para apanhar. E hoje em dia com ferramentas muito avançadas que torna. Ou seja, a tecnologia ainda mais difícil. está a ajudar aqui a situação. Se alguém conseguir safar-se, é um gênio, é o que eu posso dizer. De facto, conseguiu contornar tudo o que havia. Agora, nós temos vários mecanismos de controle e de facto tem funcionado. Aliás, os relatórios do Tribunal de Contas Europeu refere que há uma baixa taxa de incumprimento. E depois temos o segundo sistema de apoio, que é o investimento. E é o segundo pilar da PAC, que é o seu investimento. E aí não é no apoio ao rendimento, é para os agricultores poderem modernizar as suas instalações, os seus equipamentos, a sua atividade, e com isto também há um grande valor financeiro. Pronto, e aí o que acontece é de facto também um grande controle, que é com base naquilo que é a venda dos equipamentos, das máquinas, de todos os instrumentos que os agricultores têm. Também não vejo que haja grande possibilidade de contornar as regras. E depois temos obviamente os sistemas nacionais de controle e fiscalização que também fazem o seu trabalho. Portanto, eu acho
O sistema está de tal forma montado que cada vez mais há um maior controle e os próprios agricultores têm uma grande estão bastante sensibilizados para esse tipo de controle, portanto não fazem. Ou seja, sendo esta área, quiçá, provavelmente mais tradicional dentro daquilo que são as áreas reguladas aqui nesta casa, Hum. talvez seja a área também com maior maturidade. Sim, porque a política agrícola comum é a política, eu digo que é fundacional do projeto europeu. Portanto, já tem mais de 60 anos, o que mostra claramente que foi a política que uniu todos os Estados-membros e que já tem um histórico bastante largo. Quer a política agrícola comum, quer a política de coesão, ou mesmo a política de pescas, tem já um histórico e já estão rotinados, os agricultores já sabem. O problema é que nós aqui, muitas vezes, legislatura sim, legislatura não, mas muitas vezes, durante a mesma legislatura, fazemos alterações às regras e isto é que mata aqui os nossos agricultores, que de facto ficam sem saber sem qualquer contam. previsibilidade e para a sua atividade. Portanto, isto também é algo que nós temos que melhorar, temos que dar mais previsibilidade, não temos que estar a mudar as políticas de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, porque nós precisamos é ter um ambiente estável para que eles possam também desenvolver a sua atividade e fazer os seus próprios investimentos, porque senão ficam sempre Isso é a um mercê. problema geral, não é? Não é só aqui que isso Infelizmente acontece. nós vamos sempre adaptando. Cada deputado que passa aqui quer deixar a sua marca, não é? Então, Exato. cada legislatura nós temos que deixar aqui qualquer coisa diferente. E se calhar a grande marca que nós podíamos deixar é não mexer nas coisas que funcionam bem e a PAC funciona Ou bem. evoluir, não é? Pelo Ou menos seja, fazer pequenos ajustamentos e não o resto, porque a FAC tem funcionado muito bem. obrigada por esta partilha, porque acho que É, gera que uma agradeço. reflexão internacional e nacional. Já viu que eu sou do Preferia lado dos acelerar? agricultores. Portanto, vou defender sempre os agricultores. Preferia acelerar. O meu avô era agricultor, o meu bisavô também, portanto é assim uma área Yes, que, pronto, está nas origens de todos, lá está. é isso. Mas nas minhas em particular faz parte da minha família. Preferia acelerar a inovação tecnológica no setor agrícola ou garantir primeiro que todos os agricultores têm acesso às condições básicas para acompanhar? Mais uma vez é aquela resposta que preferia as duas coisas, mas preferia mesmo que todos os agricultores que se autodenominassem e tivessem a classificação de agricultores pudessem ter as condições básicas para o seu trabalho. No outro dia estava numa palestra, numa conferência, e estava a falar da digitalização, inovação, e depois há um agricultor que me diz: olha, você tem toda a razão, mas eu para fazer uma chamada telefónica tenho que ir ali para o monte da minha terra, ir lá para o monte para conseguir ter rede. Portanto, esta inovação e tecnologia ainda falta, e é verdade. Eu acho que ainda temos um grande trabalho para criar as infraestruturas e desenvolver o nosso mundo rural, as nossas áreas mais rurais, até também com acessibilidades, com as questões relacionadas com os serviços públicos, como a educação, a saúde, olha, os correios, os bancos, para que as pessoas possam ficar lá e ficando lá vão desenvolver a sua atividade. O que nós temos assistido, infelizmente, é que há uma saída. Olha, estávamos a falar das mulheres, são as primeiras, infelizmente, a sair destas áreas rurais, porque não vêem grandes oportunidades e as mulheres são, eu diria, e não me leva a mal, mas são fixadoras de população. Ou seja, se as mulheres ficam, os homens ficam. Se as mulheres saem, mais cedo ou mais tarde, os homens também acabam por sair. Por isso é que é tão importante nós garantirmos as condições básicas e essenciais nas zonas rurais para ter lá a população, fixar a população e depois então aí produzir, desenvolver a atividade agrícola. Isto vem em linha daquilo que é... Mas aqui que ninguém nos ouve é muito mais fácil gerir quando a gente centraliza Claro. tudo, não é? Ou seja, porque estávamos a falar de condições básicas, mas vai além das condições básicas. Para as pessoas quererem ficar, é preciso qualidade de vida, e para ter qualidade de vida é toda uma infraestrutura. Essa Claro. infraestrutura representa custos, representa aqui, em termos de administração local e nacional, um impacto significativo. É verdade, mas... Ou seja, onde temos agricultores precisamos também ter médicos. Exatamente. Onde, não é? Sim, Portanto, sim, sim. não é só sobre querer que os agricultores fiquem. Há Claro. toda uma infraestrutura que tem que ser precisa criada. existir. Creches, para as para- crianças também, Ou claro. seja, tudo educadores isto. de infância, Claro. auxiliares. Mas lá está, com população, tudo isto depois é uma consequência. Mas é verdade que há custos, mas eu acho que é um investimento, porque depois o que nós temos é um território abandonado, e eu tenho dito aqui também muitas vezes que é o abandono de territórios, a falta de ação da União Europeia para com todas as suas regiões, torna essas regiões ainda mais vulneráveis, não só aquilo que é a ameaça dos nossos players externos, né? E nós temos as regiões de fronteira da União Europeia que são de facto muito, muito vulneráveis, mas também aqueles que são os sentimentos anti-europeus que graçam depois nessas comunidades, que não interessa nada aqui ao próprio projeto europeu. Portanto, nós não podemos deixar ninguém para trás. Aliás, vem a linha que aquilo que é definido também pelo relatório de Letta, que é o direito a ficar. Nós não podemos deixar ninguém para trás, tem que ficar nas suas regiões. Podem sair, mas por opção, não por obrigação.
E todas essas infraestruturas, há verbas para isso, mas são investimentos. Lá está. Aqui E não é só com o dinheiro que se resolve, não é? Ou Não, seja, não. há Às vezes aqui é toda vontade uma... E eu vou-lhe dar um exemplo muito claro. Porque o dinheiro ajuda muito, não Muito, querendo, muito. não querendo aqui. É essencial. Mas para lhe dar um exemplo, eu vindo dos Açores, tenho que dizer isto: nós temos algumas ilhas, aliás, a região autónoma dos Açores, da Madeira, mas aqui nos Açores temos algumas ilhas que de facto é um custo muito elevado. Temos lá um centro de saúde, um posto de saúde, as questões de acessibilidade, etc. Mas esta é a nossa obrigação: é garantir que as pessoas que escolheram lá ficar, que nasceram lá ou que se mudaram para lá, têm as condições para poderem lá permanecer, porque isto é a ocupação do nosso território e é, acima de tudo, valorização do nosso país e daquilo que são os nossos valores. E eu espero que se perceba. Eu penso que este governo também tem feito já um trabalho de muita valorização, pelo menos de consciencialização da valorização do nosso mundo rural, do desenvolvimento integral dos nossos territórios. Juntou, por exemplo, nas CCDRs, nas Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, a agricultura com a coesão, portanto com o desenvolvimento regional. Mostra aqui claramente que tem que andar de mão dada, aquilo que é o desenvolvimento regional com a agricultura. Portanto, tudo isto tem que ser ainda melhor aprofundado, melhor trabalhado, porque depois temos os incêndios devido ao abandono do nosso território, temos a nossa diminuição da capacidade produtiva nacional, temos depois as tais vulnerabilidades que nós queremos evitar. E neste momento Portugal passa uma fase muito desafiante com Sim. tudo o que aconteceu, principalmente na zona centro, não é? Exatamente. Que abre aqui Foi, também. de facto, uma desgraça. Ah, Solidariedade e em foi termos com- agrícolas, com um impacto também sim, muito, muito significativo. Falávamos há pouco da Política Agrícola Comum, PAC. Isso mesmo. O que é isto? O que é isto? A PAC. A PAC é. Aqui adoram nomes assim, não é? Siglas PAC, PCP. Exato. Agora o ICF, que é o Fundo da Competitividade. A PAC, para mim, é a política fundacional do projeto europeu. É a política que permite que todos os Estados-membros tenham, de facto, uma visão para a sua agricultura virada para a produção de alimentos de forma sustentável e que, ao longo dos anos, tem tido grande impacto naquilo que é a realidade dos agricultores, mas também naquilo que é a realidade da sociedade. Porquê é que tem tido um grande impacto? Porque tem havido aqui um movimento fortíssimo para incluir dentro da PAC. A PAC existe desde quando? São 60 anos, 1950 e tais. E já se chamava Agora PAC? já me apanhou. Já se chamava PAC. Já se chamava É PAC. um teste. É política Já se chamava agrícola. PAC. Sim. Ok. Agrícola. Ou seja, quando nós entramos para a União Europeia, já entramos aceitando a PAC. Sim, exatamente. Um Aliás, patinho muito pequenino disse-me que houve muita coisa destruída em nome desta entrada para a União Europeia. O que é verdade nesta história? O que é fofoca, má língua? Não. Teve que haver uma adaptação. Ok. A nossa entrada para a União Europeia teve que levar aqui uma adaptação ao nosso tecido produtivo. Nós, obviamente, quando nós entramos para um projeto multilateral, como é o projeto da União Europeia, nós tivemos que nos adaptar às regras que os outros estão aqui a seguir. E é exatamente isso que nós queremos evitar que aconteça agora, que é o fim destas regras comuns. Porque a PAC só tem valor porque é de facto uma política comum. É uma política Mas que é isto partilhada. aconteceu? Houve pessoas a Aconteceu serem a pagas adaptação. para a produção Sim. agrícola ser destruída? Houve barcos destruídos? Aconteceu, mas não é, eu não encaro como destruição, encaro como uma adaptação que nós tivemos que fazer e que ainda hoje em dia temos que fazer. Temos que abater embarcações que são pouco eficientes do ponto de vista ambiental, no âmbito das emissões, a eletrificação e a descarbonização das embarcações e das frotas de pesca também é uma realidade. Isto acontece todos os dias. Agora, o que nós tínhamos, talvez, e aquilo também não, eu também era pequenino, tinha 5 anos, mas aquilo que eu sei, que eu estudei, é que nós tivemos que fazer aqui uma adaptação muito grande do nosso setor produtivo, que era muito disperso, era muito tradicional e que não nos permitia ter aqui uma grande competitividade com os outros Mas isso aconteceu lá atrás, ou Certo. seja, não é uma coisa recente. Falava que Não, tinha não, 5 anos, isso já não existia, acontece. não é? Isso já Ou não seja, acontece. isto não acontece, mas esta marca ficou, ou é impressão minha? Ficou porque foi de facto muito marcante. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós nos Açores tínhamos a caça à baleia. Né? Era uma atividade importantíssima para todos nós, do ponto de vista económico e social. Quando entramos para a União Europeia, foi proibida. Aliás, tivemos que cumprir com aquilo que era a orientação europeia, de não haver caça à baleia. Nem imagina a revolta que houve. Ainda há hoje em dia. Os antigos caçadores de caça à baleia, que eram grandes heróis, de facto, iam para o mar em pequenas embarcações, lutar com o gigante, né, com a baleia, mas ainda tem essa marca de mágoa lhes terem retirado esta atividade, apesar de nós termos transformado a caça à baleia em whale watching, né, observação de baleias, que é muito mais lucrativo, com mais rendimentos até para quem pratica.
mas ainda fica esta mágoa com a União Europeia porque lhes proibiu, porque limitou a sua atividade. Eu percebo que na altura de transição, as transições custam, de ter que deixar de ter uma atividade como tinha para passar a ter aqui uma maior dimensão, aquilo que é a organização em cooperativas, por exemplo, tudo isto teve o seu impacto e de facto na altura foi uma transição que não foi negativa, nem tão negativa como as pessoas querem fazer crer, mas que hoje em dia isto já está bastante distante e todos hoje reconhecem, quer os pescadores, quer os agricultores, que sem a União Europeia, sem estarmos aqui na União Europeia, era impossível mantermos não só a nossa atividade, como também promovermos aqueles que são os nossos. Falava das. Desculpe, Não, falava das cooperativas. As cooperativas, estrategicamente falando, são infraestruturas extremamente interessantes para que pequenos produtores consigam de alguma forma se agregar. Aliás, falando em tecnologia, para conseguirmos inovação, não é? Porque um pequeno produtor não vai ter uma máquina de, sei lá, calibração de laranjas, e buscar exemplos que eu conheço, não é? O Algarve são ótimos. Exatamente, daí o meu exemplo. E o meu avô fundou inclusive uma cooperativa, daí também ser um assunto que me é muito querido, mas acredita que porque no pós-25 de Abril 74 nós tivemos o surgimento de muitas cooperativas e depois tivemos o desaparecimento de muitas cooperativas. Olhando para o desenvolvimento tecnológico e para a realidade atual, poderia ser esta uma resposta? Sim, sem dúvida. Eu organizei há um ano, mais ou menos, no Parlamento Europeu, aqui, neste caso em Bruxelas, um grande evento sobre a digitalização no setor agrícola e era exatamente o papel das cooperativas para os pequenos agricultores de pequena escala, poderem aqui agregar-se nessas cooperativas e ser a cooperativa aqui o veículo para a aquisição de diversos equipamentos e para poderem aqui também trabalhar ao nível da sua digitalização. É essencial o papel das cooperativas em territórios como o nosso, que é tão disperso e tão fragmentado, é essencial termos aqui estruturas que possam funcionar como agregadores de agricultores. E por isso é que nós não podemos olhar para as cooperativas, e aí faço muito essa observação, com um olhar ideológico. Acho que as cooperativas são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e não porque vêm de uma determinada ideologia política ou outra, porque acho que isto já está ultrapassado, apesar de hoje em dia ainda muitos pensam que não. Mas queria só também destacar aqui que as cooperativas têm que ser e têm que ser levadas a sério e têm que ser respeitadas também, porque o que acontecia muitas vezes, cada vez menos, mas ainda acontece, é que alguns agricultores só vão às cooperativas para escoar aquilo que não conseguem vender no mercado normal, por exemplo. E as cooperativas ficam aqui também limitadas na sua ação. E depois temos as cooperativas que são mais viradas para a comercialização, são mais viradas para a inovação, etc. E tudo isto tem que ser agora enquadrado e nós estamos aqui também a trabalhar no Parlamento Europeu para garantir que as cooperativas têm também um papel a dizer. A proposta da Comissão retira por completo apoio às cooperativas. Nós estamos a reintroduzir este apoio porque as cooperativas desempenham, no nosso caso, um papel fundamental até na questão das candidaturas dos agricultores, na elaboração dos IRS, do pagamento de impostos, dos próprios projetos que os agricultores têm. É uma infraestrutura. É uma infraestrutura, até fornecimento de matérias-primas que depois ficam ali numa lógica de deve haver, depois levantam, pagam, portanto as cooperativas representam, eu diria, se eu disse que os agricultores eram um coração do nosso território, as cooperativas, pelo menos um pulmão ou algum outro órgão também é essencial para a sobrevivência. Um fígado, talvez. Sim, um fígado. Mas pensando aqui naquilo que acabou de partilhar, isto mostra o poder do Parlamento Europeu, ou seja, a Comissão faz uma proposta e o Parlamento Europeu diz: gente, calma, não pode ser assim, estas estruturas são estruturas importantes. A PAC, o que é que já resolveu? Já recebi muita coisa, mas só para ter uma ideia, portanto a PAC está consensualizada, foi insertada durante muitos anos das questões ambientais e às tantas, eu até disse, já não é uma política agrícola comum, mas é uma política ambiental comum, porque tantas eram as restrições aos agricultores em termos ambientais que já a prioridade não era o foco na produção de alimentos, era o foco naquilo que era a produção da biodiversidade, que é importantíssimo, e naquilo que tem a ver com as questões ambientais. Eu acho que é um erro. A PAC deve ser orientada para a produção de alimentos de forma sustentável, mas produção de alimentos saudáveis e acessíveis aos europeus. E depois, todas as outras atividades que são bens públicos
na questão da proteção da biodiversidade, a proteção do nosso ambiente, devem ser financiados pelos fundos que estão automaticamente orientados para esta vertente. Portanto, não podemos Ou misturar seja, as coisas. trabalharem em conjunto. Basicamente, o polícia bom, o polícia mau. É, Um vai e diz que quer uma coisa, o outro vai e diz que quer outra, e na democracia juntos sim, sim, sim. coordenam-se para fazer acontecer. Só para ter uma ideia, nós estávamos a falar há bocadinho da questão do reconhecimento social dos agricultores e da agricultura, e nós aqui na União Europeia tivemos durante muitos anos vergonha dos nossos agricultores. E o que é que nós fazíamos? Para justificar os apoios para a agricultura, andávamos a pôr lá só as questões ambientais. Os agricultores ficavam cada vez mais limitados na sua atuação. E depois, o que é que acontecia? Deixávamos entrar na União Europeia, e deixamos agora menos, produtos que utilizavam técnicas, utilizavam substâncias, utilizavam outro tipo de substâncias que não são autorizados na União Europeia aos nossos agricultores, e nós consumíamos na mesma. Por exemplo, o relator da EFSA, que é a entidade de segurança alimentar europeia, detectou que em 98% dos produtos produzidos na União Europeia, produtos agrícolas, têm limites abaixo ou no limiar daquilo que é aceitável de substâncias, pesticidas, etc. E 10% dos produtos que são importados têm substâncias que nós proibimos aqui e nós estamos a consumir. Portanto, Então, qual é o sentido? exatamente. Isto cria aqui uma concorrência desleal aos nossos agricultores, andamos aqui a pressionar os nossos agricultores, andamos a criar problemas de competitividade aos nossos agricultores e à nossa agricultura, e depois vem de fora sem qualquer restrição. Pronto, isto não pode acontecer. Por isso é que que agora que a proposta da Comissão foi arrasada, basicamente acaba com o segundo pilar, que é a parte do investimento necessário pelos agricultores, que é essencial para o nosso desenvolvimento rural e regional, e o investimento nas suas explorações, para a modernização, para a inovação, fica só com o primeiro pilar e reduz em mais de 100 mil milhões aquilo que era o financiamento que os agricultores tinham. Isso é o que está a acontecer neste momento. Neste momento, a proposta da Comissão. Portanto, o que é que a Comissão faz? Atribui, mete a PAC, acaba com uma PAC a PAC e mete num balde chamado Plano Nacional e Regional de Parceria, mete lá a agricultura, as pescas, a E porquê coesão, que o isto está a controle de acontecer? Exatamente, porque é aquilo que diz há bocadinho, que é mais fácil centralizar para poder gerir. E a Comissão Europeia o que é que achou? Olha, vamos pôr isto tudo num bolo e entregar a um Estado-membro, e agora Portugal, Espanha, França, seja o que for, vão resolver isto. Mas também não será um bocadinho porque agora temos muita coisa com que nos preocupar. Ou seja, a agricultura vamos só deixá-la e vamos preocupar-nos agora com as guerras e com o petróleo e com o gás. Sim, pode ser que sim, mas eu tenho defendido, e uma das coisas que eu tenho mudado e felizmente tem acontecido, é nós percebermos a questão da segurança e defesa de uma forma mais abrangente. Como é que nós podemos proteger o território europeu se não temos soberania alimentar? Basta a gente pensar nas estratégias que se usavam, vamos falar do passado, como os cercos, Exato. não é? Ou seja, Exatamente. as pessoas morriam à fome. Acabava, mais ano menos ano, acabavam as reservas daquele castelo ou daquela. Exatamente. Ou seja, Exato. nem precisavam atacar, era Ora só está. esperar. Por isso nós precisamos de comida. Ora está. Aliás, depois eu organizei isto também no Parlamento Europeu, um grande debate sobre isto, com com a agricultura e com a defesa, e o comissário também começou e disse uma expressão muito engraçada, que é: ninguém combate uma guerra de estômago vazio. E é verdade. Portanto, se nós vimos com a energia o que aconteceu com a Rússia, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós criamos sanções à Rússia, e a Rússia utilizou os vetores energéticos como uma arma contra a União Europeia, e nós tivemos preços altíssimos, como está a acontecer agora. E nós, porquê? Porque nós tínhamos uma grande dependência de vetores energéticos russos. Não tínhamos produção endógena de energia, porque era mais barato comprar fora. E aqui a agricultura e a produção de alimentos é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, nas pescas, nós importamos 70% dos produtos de pesca que nós consumimos na União Europeia. É verdade. Ou seja, temos muito mar. Temos muito mar, mas depois temos muitas restrições, desde logo as cotas de pesca, que são avaliadas com base naquilo que é um nível de saúde dos estoques das nossas espécies, e depois temos que andar aí no mundo todo e buscar peixe para chegar aqui à União Europeia. Portanto, isto mostra que há uma grande dependência alimentar, por exemplo, na questão das pescas de países terceiros, que até agora tínhamos uma certa estabilidade mundial, mas que agora está tudo em causa, por isso mais uma. De repente temos de olhar para o nosso quintal, não é? Temos que olhar para o nosso quintal, e nós O que é que lá em conseguimos casa temos produzir? que produzir as nossas alfaces, não as cenouras também, porque quanto mais nós produzirmos, menos vamos ter que importar e mais seguros nós estaremos. O que é que nos falta para encarar este mundo neste momento, usando a tecnologia a nosso favor?
Eu não quero fugir à questão, mas de uma forma muito rápida. O que é que nós aqui no Parlamento Europeu ainda votamos ontem sobre a PAC? A manter as duas estruturas, ou seja, os pagamentos diretos, os apoios aos agricultores e o investimento, garantir também que há aqui um olhar para a agricultura como essencial para a soberania alimentar da União Europeia e retirar tudo o que tem a ver com a política agrícola comum desses planos nacionais e regionais de parceria e voltar a centralizá-la numa verdadeira política europeia. Porque com a proposta da Comissão nós estávamos a criar aqui 27 pequenas políticas agrícolas nacionais e a limitar muito aquilo que era o valor acrescentado europeu. Só para ter uma ideia, se nós em Portugal apostássemos mais na coesão, porque isto depois seria disputado, né? Nós tínhamos que escolher entre apoiar agricultores ou construir uma escola ou um centro de saúde, né? Porque era um pacote único para isto tudo. Se nós em Portugal apostássemos mais na coesão e Espanha mais na agricultura, o que é que acontecia? Nós éramos esmagados pelos produtos espanhóis e nós não tínhamos capacidade de resistir. Isso muitas vezes acontece. Exatamente, mas acontece, mas ainda temos algumas defesas. Com esta proposta da Comissão, no meu entender, deixávamos de ter essas defesas. E agora voltamos a ter uma política agrícola comum que foi aprovada no nosso mandato negocial aqui no Parlamento Europeu. O que é que nós podemos fazer, sinceramente? O que é que nos preocupa na agricultura nacional também? É a questão da renovação geracional. Nós temos neste momento uma dificuldade de atrair pessoas para a agricultura. Por exemplo, a média de idades a nível europeu é de 57 anos, os agricultores, em Portugal 64 anos. E a pergunta é, se nós achamos que é importantíssima a segurança alimentar, daqui a 10 anos quem é que vai produzir o que nós estamos aqui a precisar para nos alimentarmos? Né? Portanto, temos que pensar isto sempre em perspectiva. Basta pensar no meu avô e em mim. Alguém vai não ter é com estas unhas. Alguém vai ter que ir para a cooperativa. Até podia ser. Mas hoje em dia mas isso é que é importante. É nós vermos que a nova agricultura, que é com base na inovação, na tecnologia, no rastreamento por satélite, na questão também dos próprios automatismos robotizados, desde logo os drones, que nós estamos aqui a apostar tanto na questão da utilização de drones, na questão também relacionada com equipamentos de rega muito mais eficientes, a questão dos aspersores que são muito mais localizados. Medição de nutrientes, não é? Vai a este grau. Nós temos aqui equipamentos que ficam presos aos animais que nós temos. Nós percebemos qual é a temperatura, quanto é que ele tem que comer, quanto é que se tem algum problema, se não tem problema, quais são os seus padrões de movimento também para percebermos se tem alguma doença, não tem doença. Por exemplo, é o Big Brother. Não é impressionante, de facto. O vale é que as vacas não se queixam, os animais não se queixam. Mas, por exemplo, a questão poderia perfeitamente ter uma exploração, imagine, produção de leite, em que está na sua exploração e não toca no animal que seja, porque as vacas têm já os seus automatismos, já estão condicionados a isso, vão até um equipamento, é largado um pouco de ração, é quando estão a comer a ração, é retirado o leite, tudo com infravermelhos, com miras, etc. Retiram o leite, acaba e volta para o pasto. Portanto, mesmo com essas unhas pode perfeitamente ser uma jovem agricultora. Meu Deus, e os agricultores de hoje têm de saber coordenar essa tecnologia, Sim. O que também requer mais formação. Sim. E qualificações, por exemplo, nós no mundo rural temos 15 pontos abaixo daquilo que são as qualificações de quem está nas cidades. São cerca de 47,5% apenas do mundo rural é que tem qualificações básicas naquilo que são as tecnologias. Temos que formar muita gente, temos que criar as instalações necessárias. É preciso dinheiro. Por isso é que nós precisamos. É sempre. Mas mais do que dinheiro, é também preciso ter aqui, no meu entender, essa mudança de paradigma, esta mudança de mentalidade, esta vontade, esta valorização, porque depois as coisas acontecem e as pessoas são atraídas para o mundo rural. E às vezes, eu digo sempre isto, às vezes nós abdicamos de vidas de reis em zonas rurais para termos vidas de escravos na periferia das cidades. E as pessoas muitas vezes não têm noção de terem abdicado de qualidade de vida para serem muitas vezes. Começa a imaginar que programas de televisão que criam reality shows, por exemplo, em que se casa com o agricultor ou namora com o agricultor ou com a agricultora, pode ser no fundo uma forma de voltar a tornar a agricultura sexy? Sim, obviamente tem todo um espetáculo ali à volta, não é. Tem o seu impacto, tem o seu interesse. Não, mas tem o seu interesse, de facto. Agora, eu acho que além disso. Já não podemos gozar com esse tipo de coisas porque não são podemos úteis. Gozar. É isso mesmo. Comprem uma outra. Mas que eu acho que os agricultores, coitados, também coitados, salve seja, porque aqui também não podemos deixar de alertar para isto. Sabe que é uma taxa de suicídio muito elevada no setor agrícola, não é?
E isto, por exemplo, países como a Irlanda têm uma percentagem de suicídios muito elevada, porque são profissões que são muito solitárias, muitas vezes. Não é um trabalho em equipa, é o agricultor que tem a sua terra, tem os seus animais, tem as suas coisas. Por isso esses programas também ajudam aqui a trazer aqui De esta. repente ficou sério. Não, porque agora tenho que. Estou a pensar como é que vou enquadrar isto, né? Não, mas adorei. Tentei. Podemos pensar numa próxima temporada, tipo Hot Seat, em que eu trago coisas assim. Muito O que é bem. que acha, Paulo? E que trama aqui os seus convidados. Eu acho que. Mas eu acho que a moral mais programas da é televisão. 2 frases para encerramento. Não ganhamos uma guerra de estômago vazio e eu acho que precisamos tornar a agricultura sexy Sim. novamente. Exatamente. A transformação da agricultura não começa apenas no campo. Começa nas decisões políticas, nos incentivos económicos e nas tecnologias que definem quem produz, como produz e em que condições. Eu agora quero saber a tua opinião. Num contexto em que a agricultura tem de conciliar produtividade, sustentabilidade e inovação, o que é que deve ter prioridade? A. Acelerar a modernização tecnológica, mesmo que isso aumente desigualdades no curto prazo. Ou B. Garantir uma transição mais equilibrada, mesmo que isso abrande a competitividade. É um preferias. Agora deixa a batata quente do teu lado. Escreve A ou B nos comentários e diz-nos porquê. Porque a agricultura não é apenas produção, é território, é economia e é autonomia. E as decisões que tomamos hoje definem não só o que comemos, mas a capacidade que temos de produzir no futuro. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigada, equipa, e obrigada a ti que estiveste connosco até aqui.